Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Mais uma vez estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho em joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Elza Rodrigues, que está parabenizando o sobrinho Bruno, que hoje completa mais um ano de vida. Genésio Mioto parabenizando Hélio, que também está aniversariando hoje. Um alô especial para Naíris Aparecida, também um alô para Terezinha Boni, Marta Batista Taulo, Esther Veríssimo, Lena Moroni, Paula Alice Evangelista, Vaneide Marques, Antônia Almeida, Nancy Mota, Marlita Cardoso, Luiz Santos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia que estás nos concedendo, pelas bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a estudarmos mais a Tua palavra, a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe, Pai, o Bruno, que está aniversariando hoje. Também abençoe o Hélio, que completa mais um ano de vida. Abençoe também, Pai, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um tem enfrentado. E pedimos, Pai, que Tu concedas as bênçãos e vitórias conforme for a Tua santa vontade. Ó Pai, estejas conosco cada dia. Nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao nosso estudo desta semana. Antes eu quero mandar aqui um alô especial para Lúcia Silva. Ela é da Igreja Central em Lauro de Freitas, a Igreja Adventista. E ela diz aqui que gostaria de conhecer a família do Clenivaldo, que todos os dias escreve pedindo orações pela família. E Clenivaldo, se estiver na escuta, Lúcia Silva quer conhecer a sua família e ela é da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas. Nós lembramos a todos que quem não mandou mensagem de aniversário na semana passada, essa semana nós não temos mais como inserir nos estudos, porque já estão gravados. Então, só para a semana que vem, se você tiver alguém para parabenizar, é só mandar a mensagem e na semana que vem estaremos parabenizando. Ontem nós falamos aqui a respeito do sonho de Nabucodonosor, a estátua que ele teve a visão, e Daniel teve a revelação do sonho que Nabucodonosor teve e revelou o que este sonho queria dizer. E assim como Daniel revelou, aconteceu. Nabucodonosor era o império mais poderoso naquela ocasião. Ele era a cabeça de ouro da estátua, o reino dele, o reino de Babilônia. Só que Nabucodonosor ele não se conformou em ser apenas a cabeça de ouro. Ele subiu no coração dele o orgulho, a vaidade, e ele então mandou fazer uma estátua totalmente de ouro, da cabeça aos pés. Não somente a cabeça, ele não se conformou em ser somente a cabeça. E ele então pediu que todos viessem para a planície para poder adorar essa estátua que tinha 27 metros de altura, tinha 2 metros e 700 centímetros de largura e estava lá na província de Dura, em Babilônia. E então ele disse que todos deveriam se prostrar e ajoelhar diante da estátua de ouro quando os músicos tocassem. E nós vamos ler isso para vocês aqui em Daniel capítulo 3. Daniel 3, versos de 1 a 12, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 700 centímetros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: Povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta,
da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha de fogo ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Vejam, nós, como lemos ontem para vocês, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, eu vou ler para vocês novamente, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, verso 7. Os 3 jovens hebreus não se acovardaram, eles não tinham espírito de covardia, eles tinham um Deus em quem eles criam, a quem eles serviam, a quem eles adoravam, e eles sabiam que não deveriam se prostrar perante imagens, estátuas e perante reis, somente adorar o Deus do céu. E eles estavam lá na inauguração, na dedicação dessa estátua, e a ordem do rei era que, quando ouvissem os instrumentos musicais, todos se prostrassem ao chão, adorando a estátua. E houve, então, a música. Todos se ajoelharam, menos esses 3 jovens, permaneceram de pé. Eles não temiam o decreto do rei, eles confiavam em Deus. É tanto que o rei os chamou lá, e nós vemos aqui, em Daniel capítulo 3, nos versos 17 e 18, diz assim a palavra de Deus: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O rei, quando foi informado que aqueles três jovens não haviam se prostrado diante da estátua, ele os chamou lá, deu mais uma chance, mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e disse: olha, se vocês agora não se prostrarem a hora que tocar, vocês vão ser lançados na fornalha. Esses 3 jovens, destemidos, que não eram covardes, eles disseram: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Temos nós hoje, irmãos, uma fé tão forte e poderosa como esses 3 jovens, dizer ali na presença do rei, responder a ele: nós não vamos nos ajoelhar, Deus ele pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, mesmo que nós morramos lá dentro, nós não vamos nos ajoelhar. Isso aqui é fé, irmãos. Isso aqui é a certeza de um Deus que está pronto a nos dar livramento, mas se mesmo assim ele não nos livrar, nós deveremos permanecer fiéis, assim como esses 3 jovens. E nós conhecemos muito bem a história dos 3 jovens, e eles foram lançados na fornalha. As pessoas que conduziram esses 3 jovens até a fornalha, eles morreram antes de chegar na boca lá da fornalha, tão quente que estava o fogo. Mas mesmo assim, eles foram lançados depois dentro da fornalha, e o rei, olhando lá para dentro, ele viu que não havia somente 3, havia 4. Aqueles 3 passeando dentro da fornalha de fogo ardente,
Nos diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que nem cheiro de fumaça na roupa deles havia. Não foi queimado nenhum fio de cabelo deles. Olha o poder de Deus, irmãos. E às vezes nós ainda duvidamos quando nós passamos por uma prova, pequena que seja. Nós cedemos. Mas por que nós cedemos? Por que nós pecamos, falhamos? Porque nós não temos confiança no Deus que nós cremos. Porque nós não temos intimidade com esse Deus, nós não o buscamos como deveríamos buscar de todo o nosso coração. Nós buscamos a Deus superficialmente e às vezes, quem sabe, somente no momento de desespero, um momento em que nós estamos passando uma situação que nós não vemos saída e nós clamamos, ó meu Deus, e pedimos aos outros para orarem por nós. Irmãos, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus diariamente. Nós não podemos brincar de ser cristãos, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Se nós, irmãos, negarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também vai nos negar. Imaginem se aqueles 3 jovens tivessem se prostrado, que testemunho eles estariam dando do Deus verdadeiro? E nós estamos testemunhando desse Deus que nós cremos, desse Deus que é poderoso, desse Deus que realizou tantos milagres e livramentos no passado e ainda realiza hoje. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos acompanhando têm testemunho de livramentos, de provisão de Deus, de solução para problemas que você estava enfrentando, mas você permaneceu fiel a Deus, você permaneceu confiando em Deus e Deus ele se mostrou presente no momento certo. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse testemunho. Irmãos, nós não podemos brincar com a nossa fé. Ou nós somos cristãos verdadeiros, ou nós estamos nos enganando a nós mesmos, perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai dizer assim para nós, olha, eu não conheço vocês. Vocês foram batizados na igreja, vocês tinham nome lá no livro da igreja, mas vocês não viveram a fé que vocês deveriam viver. Vocês não tiveram relacionamento comigo. Eu não conheço vocês. Será triste, irmão, será muito triste nós ouvirmos isso dos lábios do nosso Senhor Jesus. Que nós possamos nos dedicar mais ao estudo da Bíblia cada dia. Que nós possamos testemunhar da nossa fé, não importa a situação, quer seja no meio de uma roda de amigos, quer seja no trabalho, quer seja na escola, ou mesmo dentro da igreja. Vamos ser cristãos sinceros, viver a fé que nós temos em Jesus. Que nós não nos enganemos, irmãos, que nós não percamos o nosso tempo. Ou nós aproveitamos sendo fiéis a Deus e gozando depois a vida eterna, ou nós saímos e vamos aproveitar as coisas que o mundo oferece e depois sermos destruídos. Pelo menos nós aproveitamos o que o mundo oferecia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude e que possamos tirar lições desses 3 jovens que, mesmo diante daquela fornalha, eles disseram, nós não nos prostraremos. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, se nós morrermos lá dentro, nós temos a certeza que permanecemos fiéis. Que Deus esteja conosco cada dia, nos ajude a vencermos as provas e as tentações que nós temos e que nós possamos dar ouvidos à palavra de Jesus. Examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.